Boa noite, pessoal. Estão me ouvindo bem? Pessoal, estão me ouvindo? Sim. Alô? Olá, Tiger. Boa noite, estou te ouvindo? Tiger, boa noite, Patrick. Tiger, Pode falar. hoje eu não vou conseguir acompanhar a tua aula, cara. Tô em plena manobra aqui, estamos entrando com o navio pro porto. Não, tranquilo. Mesmo ela já está disponível no YouTube, tá? Quando tu tiver um tempo, dá uma olhada, tá bom? Não, pô, tava olhando ali os contactores, isso aí me chama a atenção, mas depois eu vou olhar ela no YouTube ali. Mas Beleza. agora tá recém entrando, isso aí vai até mais tarde ainda. Beleza. Bom trabalho, tá? Tiger, boa noite para vocês aí. Mas essa aula eu vou assistir, fica tranquilo. Beleza. Tchau, boa noite a todos aí. Boa noite, bom trabalho. Obrigado. Buenas, pessoal. Então, algumas coisas só que eu gostaria de falar antes de começar a aula, tá? Primeiro, quando eu coloquei a lista de ontem, né, quando eu propus aqueles exercícios, eu propus sabendo que a gente já tinha trabalhado com eles na outra disciplina, né? Não foi uma lista assim que eu mandei por descuido ou descaso, não. Eu sabia que os exercícios eram os mesmos, tá? Eu mandei porque eu queria ver o progresso, queria ver se vocês, naquele primeiro momento, tinham algumas dúvidas, se vocês melhoraram e tal. Eu percebi que muitos ali simplesmente me reencaminharam as respostas da primeira lista, né? Eu vi que isso aconteceu, fiquei surpreso, né? Eu achei, bom, não, eles vão refazer e tal, mas não, né? Pegaram os exercícios, me remandaram, beleza, tá? Isso aí fica a critério de vocês. Vou tocar do mesmo jeito, né? Vou recorrigir, vou fazer tudo direitinho, não tem problema nenhum. Só me causou uma certa estranheza, né? Eu achei que vocês tinham entendido que a proposta era refazer, ver se alguma coisa que antes vocês não tinham percebido, se vocês perceberam agora. Até porque lá, quando a gente trabalhou com esses conceitos de eletricidade na eletrônica básica, eu pincelei por cima, né? Foi uma coisa que não foi tão aprofundada que nem a gente está fazendo agora nas instalações 1. Mas não tem problema nenhum, tá? Uh, Aqueles que não me entregaram, me entreguem. A gente vai tocar ficha, tá? Beleza? Então tá. Hoje, pessoal, a gente vai entrar nos contatores, tá? Aí vocês podem estar se perguntando assim, tá, mas professor, por que a gente vai entrar em contatores se a gente está trabalhando com instalações elétricas prediais? Pelo seguinte fato, hoje, tá, muitos eletricistas são contratados para poder fazer algumas automações na residência, né? Então, vocês podem perceber que hoje preços de mercado, instalações elétricas, eles vão muito de acordo se a casa tem portão elétrico, se querem que o eletricista acabe fazendo essa instalação, se tem alguma motobomba para piscina, se tem alguma motobomba para caixa d'água, para prédios onde se faz a divisão de fases. Então, quando a gente fala em contadores, a gente acaba sempre vinculando e direcionando para a indústria, mas na residência também tem, né? Então, todo esse tempo que eu sempre trabalhei com instalação elétrica predial, seja em práticas, treinamentos, eu sempre trouxe os contactores, sempre à tona, tá? Porque isso talvez seja um grande diferencial do eletricista. Tu não fica preso só à montagem de quadro, de circuitos, a instalação de tomada e lâmpada, não. Ter esse conhecimento prévio de contatores, né, por mais que a gente vá aprofundar lá em comandos, na disciplina, a gente vai destrinchar contator, motor, dispositivo de proteção. Para a instalação elétrica predial, vocês também precisam entender, precisam saber, porque acontece muito, né? Chega um pequeno comércio e alguém contrata o eletricista para fazer a ligação de um forno.
Aí tu vai ver aquele forno industrial, ele tem uma capacidade de condução de corrente tão alta que o meu disjuntor não comporta, que a minha tomada não comporta. Então aí vocês vão ter que fazer um dimensionamento diferente. Aí pensa, pô, o cara é eletricista, é técnico, é eletrotécnico, chega na residência e não consegue fazer a instalação de um forno elétrico. Isso não pode acontecer. Né? A gente tem que ter esse conhecimento básico, esse conhecimento, pelo menos para poder fazer um reparo, né? Vai que chegue algum determinado momento que chegue lá e a contatora teve um problema de falta de fase. Um problema comum de acontecer, um problema simples, né? Qualquer pessoa que tenha a menor noção consegue resolver e vocês acabem perdendo o serviço, né? Então, eu sempre me preocupo em colocar dentro do nosso conteúdo para ser um a mais, para ser um diferencial. Depois a gente vai voltar para os multifilares, para os unifilares. Vou fazer um encerramento da disciplina com quadros, né, para vocês entenderem melhor essa dinâmica de montagem dos nossos dispositivos de proteção, né? Claro que aqui a gente não vai entrar em algumas coisas mais específicas, como, por exemplo, o DR, né? A gente vai fazer uma pincelada, vai falar por cima, mas fazer o dimensionamento correto de circuitos, distribuição de fases, centro de carga, para vocês terem essa capacidade de poder desempenhar esse trabalho nas residências, para mim está show de bola, né? Uma coisa que é importante, né, a gente entender é que quando a gente fala instalação elétrica residencial, instalação elétrica predial, ela tem algumas distinções. Embora seja a mesma coisa, quando a gente fala em predial, a gente está falando em prédios, né? Então, o cuidado que vocês vão ter na hora de fazer o dimensionamento, ele muda em alguns pontos, tá? Primeiro ponto, quando tu está dimensionando um apartamento de um prédio, vocês vão fazer um cálculo da carga prevista para aquele apartamento. Depois disso, se o prédio, no caso, tem 10 apartamentos, 20 apartamentos, vocês vão replicar esse projeto em todos os andares. Ponto. O que vai mudar da residência é a entrada, tá? O tipo de entrada, o tipo de carga, se vai ter necessidade de ter um transformador elevador na entrada, se vai ter a necessidade de colocar um outro tipo de dispositivo de proteção, se vocês vão entrar com a proteção contra descargas atmosféricas. Então, essas pequenas diferenças é o que vão, no fundo, transformar vocês em bons profissionais. Né? Isso é uma coisa que tem que ser falada, né? Uma coisa que a gente precisa entrar para poder dar um melhor andamento. Tá? Então, beleza, pessoal. Alguns aqui trabalham na área, eu tenho certeza que já conhecem o que é contator, outros não fazem a menor ideia. Tá? Então, pessoal, fazendo uma pequena introdução, o que é importante a gente falar é que as contatoras são, tá, um dispositivo de comando, e esse dispositivo de comando, ele tem a prerrogativa de instalações de cargas altas. Tá? Quando a gente passa de uma tomada de 20 amperes, nós temos lá tomadas bem específicas, né, que acabam aguentando 50, 100, não é por isso. Mas, além da contatora ter essa capacidade de condução de corrente muito maior do que as tomadas convencionais, ela também nos proporciona o comando. Junto com o comando vem a lógica. Tá? Não se preocupem, depois a gente vai destrinchar os diagramas de força, auxiliar, de comando, lá na disciplina de comandos. Tá? Não é o foco da predial, mas pelo menos você tem que ter esse conhecimento que na predial a gente também aplica. Tá? Então, com as contatoras eu consigo fazer arranjos. O que são esses arranjos? Eu consigo acionar de maneira remota, eu consigo acionar mais de uma carga ao mesmo tempo, eu consigo fazer, então, um funcionamento pré-dimensionado através das contatoras. Tá? Tem muita gente que lembra das contatoras quando falam assim, o melhor gato que existe é com contator. Vocês já devem ter ouvido falar essa frase, né? Isso é uma coisa que eu não vou ensinar a fazer, tá? Não posso, mas muitas pessoas acabam relacionando a contatora a esse tipo de manobra, né? Mas assim, o que vocês precisam entender, então, das contatoras, tá? Uma coisa básica, e isso aqui não se aplica só às contatoras, isso se aplica a vários dispositivos de manobra, se aplica em várias simbologias, tá? Como eletricistas, eletrotécnicos, profissionais da área da eletricidade, isso aqui vai estar sempre junto, tá? Que nem a lei de Ohm. A lei de Ohm vocês vão usar para sempre, né? É uma maldição, digamos assim. Esse conhecimento aqui também, tá? Os contatos normalmente abertos e contatos normalmente fechados, tá?
Então, a gente tem duas grandes colunas que vão determinar as lógicas de funcionamento. Tá? NA ou NO são contatos normalmente abertos. Tá? NA, normalmente aberto. Lógico. NO é, normalmente, né, em inglês, open. Open em inglês é aberto. Então, é uma sigla praticamente universal, vai ter para os mais diversos tipos de modelos. Se vocês estão trabalhando com contatores da WEG, se vocês estão trabalhando com contatores da Schneider, se vocês estão trabalhando... Enfim, vocês vão ter sempre essa simbologia, tá? NF para normalmente fechado, ou NC de close, close do inglês é fechado, então, normalmente aberto, normalmente fechado. Os contatos normalmente abertos, eles vão sempre vir com a sequência dos números 3 e 4, enquanto os normalmente fechados vão vir com as sequências 1 e 2, tá? Então, beleza. O que é algo normalmente aberto ou normalmente fechado? O que vocês precisam entender é que quando a gente fala em normalmente, é a situação inicial, é a situação que vem do fabricante. Então, eu tenho um contato que, em estado normal, sem carga, sem energização, sem circulação de corrente elétrica, ele está naquela posição. Então, normalmente aberto é sem a circulação de corrente elétrica. Então, ele está na posição inicial. Normalmente fechado, ele vai estar fechado mesmo que tenha corrente circulando ou não. Ponto. Essa é a grande sacada. E isso, assim, ó, vocês vão usar botões, contatores, relés térmicos, relés temporizadores, enfim, uma grande gama de dispositivos, tá? Dependendo do tipo de disjuntor que vocês estiverem trabalhando, vocês vão ter que ver também essa mesma simbologia, tá? Casos específicos, mas também existe essa possibilidade, preciso falar. Indo adiante, então, pessoal. O que nós temos aqui, tá? Aqui nós temos uma imagem que faz uma ilustração de uma gama bem ampla de vários tipos de botões. Nós temos botões de chave, botões, nós temos botões em posições iniciais aberto e fechado, nós temos botões com chaveamento, nós temos botões de pânico, tem assim, ó, botões sinalizados. A gama é muito ampla, tá? Todos esses botões, e quando eu digo todos, eu estou falando sem exceções, vão ter essa mesma simbologia de normalmente aberto e normalmente fechado, tá? O que vocês precisam entender? Esses botões são opcionais, tá? Quando eu falo opcional, eu estou querendo dizer que vocês podem colocar ou não na contatora. O que vai determinar se vocês vão utilizar os botões ou não, tá? Vai determinar de acordo com a carga que vocês estão instalando. Então, vamos supor que alguém aqui quer fazer uma ligação automática de um dispositivo residencial e vocês querem ter a possibilidade de desarmar, né, por algum motivo que vocês percebam assim, não, isso está gerando um sobreaquecimento, ou está gerando um curto-circuito, ou até mesmo prender um incêndio. Vocês têm a possibilidade de instalar um botão de pânico, tá? E vocês vão bater e ele vai acabar deixando de fazer a circulação da corrente no dispositivo, tá? Ou se não, vocês podem ter dispositivos que já vão ser automáticos. Quando a contatora for energizada, automaticamente ela vai armar ou desarmar a carga que vocês estão utilizando, tá? 99% das vezes vocês vão utilizar os botões, tá? Raríssimas as exceções que vocês não utilizam. Muitos eletricistas, assim, ó, e eu tô falando muitos mesmos, tá? Coisas que eu vi, coisas que eu participei, que eu trabalhei junto e eu vi os caras fazendo. Muitos eletricistas entendem que tu consegue ligar o circuito auxiliar, o circuito principal da contatora, muito no tato, né? Ah, tu coloca as 3 fases na entrada, as 3 fases na saída, coloca na carga, ela arma, beleza. Muitos não sabem fazer essa ligação de botão. Muitos não sabem nem ligar um dispositivo de proteção. Não estou entrando no mérito se deveria saber, se não deveria. Isso não vem ao caso, não cabe a mim aqui dizer. O que eu estou dizendo é uma realidade que acontece. Muitos conseguem botar para rodar, mas não sabem o que estão fazendo. Né? Não. Energizei, ele bateu, né? Bateu. No caso, o que é bater? Como tá? Trocou de posição. Circuito aberto, circuito fechado, trocaram de posição
ele está tendo a circulação de passagem de corrente elétrica ou não. Agora eu quero acionar ou desacionar. Tu vai lá na chave no computador e desliga. Não, se eu tenho a possibilidade de colocar um botão, isso vai acabar me dando a possibilidade de melhor controle, vai me dar a possibilidade, então, de acabar não tirando a vida útil do nosso dispositivo de proteção, vai me dar agilidade, comodidade, segurança, todos esses critérios. Então, beleza. Os botões, nós temos vários tipos, temos botões duplos também, esqueci de falar. O que é um botão duplo ali? Vocês podem ver que ele tem uma ligação verde e uma vermelha. A verde tem o número 1 e a vermelha o número 0. Geralmente, né, quando eu digo geralmente, isso pode parecer óbvio. Verde é para ligar e o vermelho é para desligar. 1 é posição ligada. Mas como o botão vem com o espaço livre para o eletricista dimensionar, eu parto do princípio que o cara vai fazer isso. O cara vê aí na indústria botão virado, invertido, não acontece. Mas a ideia lógica universal da coisa é que tu ligue no verde e desligue no vermelho, tá? Beleza. Aqui vocês podem ver, então, pessoal, outro tipo de dispositivo de proteção, tá? Nesse caso aqui, nós temos um relé térmico. Esse relé térmico, ele vai acoplado no circuito principal ou de força do meu contator, e a partir dele eu vou ligar a carga que eu quero dimensionar, tá? Esse dispositivo aqui também conta com os contatos normalmente abertos, normalmente fechados, tá? Vocês vão ver que tem vários modelos, vários tamanhos, várias potências, várias correntes. Isso daí é muito relativo. Vai depender do modelo da contatora, vai depender muito do modelo da carga que eu estou instalando. Só que ali a gente tem algumas opções nele, tá? A gente tem a opção de desarme automático, nós temos a opção de desarme manual, né? Então vamos supor assim, só para vocês entenderem. Depois a gente vai aprender a dimensionar, fazer um monte de coisa, mas aqui eu preciso que vocês tenham pelo menos a noção inicial, tá? Quando a gente fala em desarme automático, rearme automático, é o seguinte, ele é um dispositivo de proteção, ele vai proteger contra a elevação da temperatura. Então tá, eu estou na indústria, tive um sobreaquecimento. Esse sobreaquecimento pode ser gerado por vários motivos. O motivo é, daqui a pouco, a esteira estava dimensionada para um peso X, botaram um peso Y, o motor começou a ter que aumentar a demanda para conseguir movimentar, ele acabou aquecendo o circuito, aqueceu o nosso relé térmico. Esse relé térmico, ele conta com 2 bimetais. Esses bimetais, eles ficam numa posição inicial na vertical, e cada um tem um coeficiente de dilatação diferente. Quando ele atinge uma certa temperatura, um dos metais acaba envergando, porque ele acaba atingindo o coeficiente de dilatação dele. Isso faz com que pare de circular a corrente elétrica. Tá? Quando eu entro no rearme automático manual, é o seguinte fato. Quando ele desligar, vai passar o tempo e ele, aos poucos, vai se resfriando. Só com a troca de temperatura com o ambiente. Não tem nada, nenhum dispositivo que resfrie ele, é só o próprio ambiente. Né? Deixei ele desligado, ele vai automaticamente resfriar, isso é natural. Eu tenho a opção de ele rearmar de maneira automática. Bom, ele aqueceu, ele resfriou, beleza. Quando ele voltar ao estado normal, ele liga, o motor segue rodando. Ou eu tenho a opção manual, que eu vou programar nele através dos botões que eu tenho ali no painelzinho dele. Se eu colocar a opção manual, mesmo que ele resfrie, a carga não vai voltar a funcionar. Vai precisar que o eletricista ou a pessoa que está trabalhando na área vá até ele e manualmente rearme, tá? Então, essa é a grande sacada dele. Esse dispositivo vai acoplado, então, no circuito principal da contatora e, a partir dele, então, vai a ligação para a carga, tá? Por que eu estou falando isso? Eu não posso falar de contatores sem falar dos dispositivos de proteção que ele tem, sem falar também das lógicas de funcionamento dos botões que, nesse momento, eu estou só falando, dos normalmente abertos, normalmente fechados, tá? Muitas vezes, vocês vão chegar na indústria ou na residência e não vai ter as letras NA, NO, NF, NC. Vocês vão ter só a numeração, tá? E aí vocês já vão entender que os números eles estão se retratando, né? Estão dando a entender que é um contato normalmente aberto ou um contato normalmente fechado, tá? Beleza? Alguma dúvida? Quer perguntar alguma coisa? Não? Beleza, então, pessoal, vamos adiante.
Aqui então, pessoal, aqui a gente tem um relé temporizador, tá? O que é um relé temporizador? É um relé que tem como propriedades fazer armar ou desarmar a partir de uma escala pré-definida de tempo. Então, eu consigo aumentar ou diminuir o intervalo de tempo que eu vou ligar uma contatora ou a outra, né? Então, vamos supor que eu tenha duas contatoras, né? Essas contadoras, elas estão interligadas e elas têm uma carga de alimentar. E eu quero alimentar uma num momento e a outra num próximo momento, tá? Aí eu tenho a possibilidade de dimensionar esse relé, fazendo com que ele arme ou desarme as contatoras, tá? Quem já trabalha na indústria e conhece esse cara, já sempre acaba remetendo a partir da estrela triângulo, né? Pessoal, não, isso aí a gente usa muito para quando ele vai atingir uma corrente de pico, ele acaba diminuindo, a curva diminui, depois arma a próxima contatora e tal. Beleza, tá? Na residência, a gente acaba utilizando, às vezes, esse dispositivo muito para a piscina, né? Quando a gente está fazendo a instalação lá dos motores, coloquei a contatora, eu quero, às vezes, ganhar um tempo entre a partida, diminuir a corrente de pico, eu coloco esse dispositivo aí, tá? Muita gente, tá, usa, por exemplo, para fazer o aquecimento, né? Então, o que acontece? Eu tenho uma piscina, eu quero aquecer ela, né? Quero que eu coloque... Tem muita gente que usa solar, tem gente que usa caldeira, tem gente que usa os mais diversos tipos aí de sistemas de aquecimento. Hoje o solar ele está mais em moda, né? Antigamente, nas casas que tinham muito poder aquisitivo, o pessoal fazia um aquecimento com uma mini caldeira lá, botava água rodada, depois trocava ela. Ah, era uma trabalheira, era um troço. Eu não cheguei a trabalhar, nunca fiz, né? Mas eu conheci pessoas que fizeram e me mostravam, olha, faz isso, faz aquilo, tá? Hoje a moda é solar, é aquelas mangueirinhas pretas, digamos assim, que ficam nas casas, né? Muitas têm um acrílico e um material de silício e germânio para fazer esse aquecimento da água. Só que o que acontece? Tu pode fazer isso por uma troca de pressão, lá da lei de Pascal, quando tu aumenta e diminui, faz a água rodar. A grande maioria das vezes, a pessoa que instala isso não sabe fazer, não falta conhecimento técnico ali, o cara acaba colocando, funciona um tempo, depois acaba deixando de funcionar, e muitos optam por colocar uma bomba mesmo. Troca a água de um lado para o outro, joga, puxa, coloca, vai e troca a ficha. Nesse dispositivo aí, está trabalhando com dois motores. O motor do filtro da piscina e o motor que vai fazer essa bomba aí, né? E tu quer ligar todos no mesmo sistema, para não ter problema de um ligar enquanto o outro está funcionando e vice-versa. Então, tu faz uma lógica com duas contatoras e tu coloca um relé temporizador. Quando um desarma, vai demorar um tempo para não ter perigo de aquecimento na rede, algo do gênero. Depois o próximo acaba armando, tá? Há muitas maneiras de fazer isso. Quando a gente está falando em instalação elétrica desse porte, a gente está trabalhando quase com arte, né? É a mesma coisa que pegar uma tela em branco e pintar. É isso. Tu vai pegar o quadro em branco, tu vai imaginar o que tu quer fazer. Pô, eu tenho uma piscina, mas eu também tenho um aquecimento, então eu tenho um motor, mas eu preciso fazer uma ligação. E aí tu vai bolando na tua cabeça a estratégia que tu vai usar, e aí tu vai montando. É um trabalho artesanal. É um trabalho. Só que, claro, existem parâmetros, existem normas, existem quantidades de valores mensuráveis, né? Corrente, tensão, resistência, que vocês vão utilizando para fazer esse dimensionamento, tá? Não é nada lá louca, vou usar uma contatora como um temporizador, ou vou usar uma contatora como um dispositivo de proteção. Não, não é isso. Cada componente tem a sua finalidade e vocês vão montando eles. Né? Um Lego, basicamente. Tá? Beleza. Relé temporizador também tem os seus contatos normalmente abertos e normalmente fechados. Tá? Mesmo dispositivo segue com o mesmo padrão. Tá? Então, beleza. Falando sobre as definições das contatoras, tá? As contatoras, elas são chaves eletromagnéticas, tá? São chaves eletromagnéticas. Já está falando no próprio nome, que eles trabalham de forma mecânica, né, com o magnetismo. A corrente circula, ele acaba comutando através das propriedades magnéticas que a gente já vai entender, tá? Esse dispositivo serve para eu ligar iluminação, serve para eu ligar motores, válvulas, as mais distintas cargas, tá? Dependendo do tipo de iluminação que eu tenho, tá? Seja uma fachada,
de um edifício que tem muita lâmpada de vapor de mercúrio, tem muita lâmpada que tem uma carga muito alta, eu acabo optando por colocar uma contatora para fazer esse acionamento. Não coloco uma tomada, porque uma tomada não me daria a possibilidade de aguentar essa carga e também não me daria a possibilidade de eu fazer uma mescla entre as lâmpadas, né? Eu consigo colocar um letreiro no momento, depois que eu desarmo e troco, né, eu posso colocar um segundo letreiro. Então, as contatoras, elas fazem parte de muita coisa, né? Muita coisa mesmo. Dá para vocês usarem elas nas mais diversas áreas aí. Então, assim, ó, a iluminação, tá? No passado, ela tinha uma carga muito alta, né? Não era tão alta em relação a outros tipos de equipamentos, mas ela era uma carga alta em relação a um conjunto de circuitos. Hoje, com LED, isso acabou caindo, né? Chegamos a atingir 1/3 do consumo por iluminação que a gente tinha no passado. A gente trabalhava com lâmpadas incandescentes. Essas lâmpadas incandescentes eram puramente resistivas, então o consumo dela era muito alto. Hoje, com o LED, a gente já não sofre tanto, tá? Hoje, a gente já acabou perdendo um pouco essa necessidade aí de trabalhar com componentes tão robustos que nem a contactora. Mas ainda tem muita aplicação, tá? Muita aplicação. Por exemplo, aí nos postes, a gente trabalha com lâmpadas que não são LED, em algumas situações aí, né? Então, o eletricista que faz a ligação, por vezes, tem que fazer essa lógica através das contatoras. Então, beleza, assim, ó, falando das partes internas da contatora, tá? Aqueles que já conhecem, conhecem. Aqueles que não conhecem, hoje, então, estão vendo pela primeira vez como funcionam as contatoras, o que é o circuito interno dela. Então, pessoal, basicamente, essa ilustração traz tudo que a gente precisa para entender, tá? A contatora, ela é composta de 2 núcleos, tá? Um núcleo é fixo, o outro núcleo é móvel, tá? Núcleo fixo, núcleo móvel. Núcleo fixo, núcleo móvel, tá? No fixo, a gente tem um enrolamento, tá? E esse enrolamento vai ser chamado de bobina, tá? No núcleo fixo, nós temos a bobina. O que eu posso dizer, tá? Esse formato dos nossos núcleos, tanto fixo quanto móvel, eles têm um formato de U, tá? Esse formato aí, que nós temos aí, ele tem no meio uma elevação onde fica enrolada a minha bobina, tá? Beleza. Nas extremidades internas, aqui a gente pode ver, né, eu estou passando aqui o mouse, nós temos uma mola. Essa mola, ela serve para, no estado inicial, sempre deixar o núcleo móvel e o núcleo fixo afastados, tá? Lá na ponta, nós temos, então, o nosso circuito principal, tá? Aqui vocês podem ver que a gente tem uma haste com 2 ponteiras, que tem o borde, né? A gente tem um componente móvel ali e nós temos o borde. As molas que estão lá dentro, entre o núcleo fixo e o móvel, deixam afastados essas 2 contatos, tá? Só que assim, isso aí é no estado inicial. Qualquer contatora que vocês comprarem, que vocês utilizarem, elas vão sempre vir assim, tá? Essa é a primeira lei universal das contatoras. Quando eu energizar as bobinas, o que vai acontecer? Essa bobina vai ser percorrida por uma corrente elétrica. Nós sabemos que uma corrente elétrica, ao circular por um condutor, gera um campo magnético ao seu redor. E quando a gente entra em contato, o enrolamento da bobina com o próximo enrolamento, ela acaba virando um eletroímã. Então, esse núcleo fixo vira um ímã muito poderoso. E o que acontece? Ele atrai o núcleo móvel. Então, ele troca de posição. Ele fica colado. Quando ele cola, ele acaba baixando aquele contato que inicialmente estava aberto, fechando ele, fazendo com que a corrente circule pelo contato que fechou. Esse processo é chamado de comutação.
Trocamos da posição de fechado para aberto. Quando eu desenergizar a minha bobina, o que vai acontecer então? O meu núcleo fixo vai perder as propriedades magnéticas e a mola vai levar de novo um núcleo móvel para a segunda posição, fazendo com que a corrente pare de circular no circuito principal. Beleza? Conseguiram entender? Alguém quer perguntar alguma coisa? Sim. Sabe, tu falou sobre os eletricistas criarem os diagramas da cabeça? E esse tempo eu ainda estava falando com um eletricista lá da empresa onde eu trabalho, que é mais experiente. Ele consegue fazer, sabe, esse tipo de pensamento. Aí eu dizendo para ele que eu estou há 9 meses na área, estou aprendendo a ler diagrama agora, e eu acho muito interessante como ele já consegue montar da cabeça, sem, dependendo do trabalho, sem precisar de um diagrama, ele já sabe o que ele tem que usar. E isso aí é bastante interessante, porque o cara não pega de um dia para da noite, tu vai pegando com o tempo, experiência, sabe? E Exatamente. a gente tem lá também na portaria, o dia que fizeram a obra lá, eles botaram uma contatora para iluminação, só Exato. para iluminação. Aquele circuito ficou independente e você consegue ter um melhor controle do acionamento das contatoras. Porque imagina se vocês tivessem que colocar um interruptor para cada range de lâmpadas, né? Então, dependendo da situação, não é viável, ainda mais para iluminação externa. A contatora acaba valendo muito mais a pena, né? Mas isso que tu falou de já criar da cabeça dele, isso aos poucos vocês vão aprender. Vocês vão começar a criar, porque assim, ó, mais importante, tá? Isso daí, muita gente me critica, muita gente da área não gosta de algumas coisas que eu falo, né? Só que assim, não adianta o cara só saber a corrente, a tensão de cada componente se ele não entende como ele precisa ligar para acionar a carga. Eu pego um eletricista aí que nunca fez um curso na vida, trabalha há 30 anos na área, 15 anos na área, ele vai olhar a carga, o que, que precisa ligar? Ah, precisa ligar 50 motores. Ah, tá, então eu preciso disso, 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 disso. Tu precisa primeiro olhar para a carga, ver o que tu precisa, montar o teu pensamento e depois tu fazer a execução. É uma lógica de funcionamento como qualquer coisa. Tu não vai botar, eu não sei fazer bolo, mas vamos supor, tu não vai colocar o leite depois que tu colocou no fogo o bolo. As coisas têm uma ordem, uma cronológica, que vocês vão montando para chegar ao resultado que vocês querem fazer. E é isso, tem muita gente, não, mas tu tem que saber dimensionar e ponto, e acabou e tal. E isso eu já vi na área muitas, muitas vezes. O cara foi lá, fez o curso, sabia o que, que era computador, sabia o que, que era relé, sabia, tá, chega na hora, tá, agora o que eu faço com isso? Ah, eu tenho 10 motores para ligar. Tenho um motor. O cara se perde porque ele ficou preso à especificação de cada componente. Chegou na hora, ele não conseguiu interligar tudo. Então você tem que perceber que tudo é uma coisa só. O circuito é um só. Então a contatora está conversando com o motor, que está conversando com o relé, que está conversando com a rede, que está conversando com o fusível, está conversando com a botoeira. É tudo uma coisa só. A corrente que está circulando é a mesma. E vocês precisam ir introduzindo esse pensamento, irem olhando de forma diferente. Quando vocês aprendem a ler o diagrama, né, vocês vão vendo passo a passo ali, vocês entendem por onde passa, por onde vai. Depois, vocês vão criando os próprios diagramas na cabeça de vocês. A partir do momento que o eletricista cria os diagramas na cabeça dele, ele está pronto para qualquer coisa. Pode chegar na área lá, estourou a bobina tal. O cara vai olhar a planta, ou vai olhar o circuito, não precisa necessariamente ele olhar o diagrama, ele vai olhar o circuito, está ligado nisso, nisso. Ah, beleza. Vai lá e tira. Tem gente que... Eu já vi uma obra da Bianchini que parou um dia inteiro de trabalho porque os caras não conseguiam trocar o sentido de rotação de um motor. Não conseguiam trocar. Tu inverte uma bobina pela outra, sabe? Não conseguiu, a esteira estava girando errado. O negócio ficou assim, entende? E isso é uma coisa muito comum. E para isso, vocês estão se profissionalizando, estão se especializando, estão fazendo um curso técnico, depois vão aprender isso na área, vão jogar, né? Isso é muito legal, muito interessante.
Mas legal ver a tua experiência, legal ver que tu tá conseguindo relacionar. Falando, pode falar. Outra vez a gente foi montar um comando para um compressor que a gente tem lá. Aí o gerente chegou, gerente nosso da elétrica, da manutenção lá, chegou, montou assim na cabeça, é isso, funcionou. Aí depois ele foi lá e desenhou. Aí, cara, a gente começou, tipo, olhando o desenho, eu consigo montar. Eu levo bem mais tempo para montar, mas eu preciso do desenho. Sem desenho não sai nada. E ele chegou, montou uma coisa simples, era um contator ali, um selo, um botão aqui, um botão ali, saiu funcionando. E rápido, sabe? Coisa simples, mas eles têm tudo na cabeça já. Exatamente, tu vai chegar lá. Mas há pouco tempo, tu vai andando, depois tu vai voar, né? Isso aí é normal. No início, eu comecei na área da eletricidade em 2007. 2007. Eu tinha 14 anos, entrei na escola técnica. O meu primeiro estágio que eu fiz foi em 2009. Foi numa instalação predial, né, que eu comecei a montar. E eu não conseguia ir para a obra se eu não tivesse um papel e uma caneta, para me desenhar circuito por circuito, para ver o que estava acontecendo para poder fazer a ligação. Hoje eu não preciso mais, entende? Começou a passar o tempo, eu ia olhando, tá, mas você está ligado nisso, puxava um fio, tá, já na minha cabeça estava tudo esquematizado. Mas o desenho é bom, o diagrama é sempre bom, porque o cara que está vindo depois de ti fazer a manutenção não é obrigado a entender o que tu fez e pensar o que tu pensou, né? Só que a gente sempre tem que pensar que, de repente, o cara que vai fazer a manutenção é nós. Sempre. Larguem uma obra como vocês gostariam de pegar. Isso é uma lei universal. Tá? Não, se vocês deixarem uma obra, daqui a pouco vai vir outro eletricista, não vai entender o que vocês fizeram, vai queimar vocês para o cliente, ou daqui a pouco vão chamar vocês de novo e tu vai pensar, pô, podia ter feito isso, ia me poupar trabalho na hora, não quis fazer, agora eu vou ter que abrir. O interessante é assim, ó, você faz uma instalação elétrica, o cliente vira um refém. Refém no bom sentido. E sempre ele chama de vocês porque vocês vão lá e resolvem em 5 minutos. Porque vocês deixaram tudo separadinho, tudo bonitinho, tu já sabe onde está cada coisa, tu já tem uma planta feita, tu já sabe, pô, mas esse circuito aqui era para 1.200 watts, aí o cara me colocou tal forno, problema maior, vou trocar só a fiação desse circuito, já resolvo. O cara vai sempre contratar vocês, vai sempre chamar, vocês vão estar sempre com uma gama cada vez aumentando mais. Para depois vocês terem empreiteira, terem gente trabalhando, enfim, né? Aí o céu é o limite. Mas isso daí é muito legal, vocês terem na cabeça todo o projeto feito e irem desenvolvendo conforme a necessidade e a demanda, né? Isso daí é muito legal. Uma coisa que é muito legal do que eu faço, né, das aulas, tudo, é ter a possibilidade de conversar com muita gente da área, né? Eu tenho muito aluno que tira foto de painel e me manda, professor, hoje eu fiz isso, professor, hoje eu liguei isso, e a gente fica trocando essa informação, ele, não, esse material a gente já não usa mais na indústria, a gente agora está optando por usar aquele, ou esse está mais barato. Então é muito legal que tu acaba entrando nesse ramo, nesse meio aí, e tu acaba te atualizando, né? Querendo ou não, a maior parte dos meus alunos, principalmente do noturno, são pessoas que já estão na área, né? E que querem crescer na empresa, querem trocar de setor, querem mudar. Isso é muito gratificante, assim, para mim é muito legal. Alguém quer falar alguma coisa? Não? Acho que alguém ligou o microfone aí. Tá, beleza. Então vamos adiante, pessoal. Tá, então vocês entenderam. Nós temos, então, o núcleo móvel, o núcleo fixo. Círculo corrente na bobina, a bobina comutou, né? Comutou não, o comutou, o contator. Contator comutou, colou núcleo móvel com núcleo fixo, o circuito principal fechou. Beleza. Tá circulando corrente no circuito principal. Tá. Aí agora, né, o que vocês precisam entender é o seguinte: as bobinas, tá? As contatoras, elas sempre vão ser indicadas pela nomenclatura A1 e A2. Tá? A1, A2 sempre bobina. A1, A2 sempre bobina. Desde o sempre até o sempre. Vocês viram A1 e A2 é a bobina. Se vocês energizarem as bobinas, vocês estão colocando a contadora para funcionar. Tá? A simbologia em diagramas vai ser sempre essa aqui, tá? Vocês podem ver ali no cantinho, tá? Quando a gente está vendo o diagrama, é essa caixinha com A1 e A2, tá? Vocês sabem que vocês estão se referindo às bobinas. E uma coisa interessante de se falar, tá? É o seguinte: as bobinas,
elas têm a sua entrada e saída tanto na lateral, na vertical, quanto na horizontal em cima e do lado, né? Uma ponta e outra. Vocês podem ver aqui, ó. Aqui tem uma ligação em cima e uma ligação embaixo. Já na outra ilustração, vocês podem ver que as duas estão em cima. Por que disso? Dependendo do serviço que vocês vão fazer, vocês não têm espaço para ligar por baixo a fiação. Vocês vão ter que ligar por cima. Ou, né, dependendo do espaço, fica melhor que vocês liguem na lateral. Existem modelos de contatoras, tá, que vêm com 2-1 embaixo e 2-2 em cima. Só que são a mesma bobina. Ele está te dando a opção de ligar os dois em cima ou os dois embaixo. Tem também, às vezes, 2-2 e 1-1, tá? Que aí está te dando a opção de se ligar o A2 tanto em cima quanto embaixo. Vai variar de acordo com o modelo, tá? Às vezes as contatoras são iguais, o mesmo número de terminais do circuito principal e do auxiliar, a mesma potência, a mesma classe de funcionamento, mas a ligação das bobinas são diferentes, tá? A norma que vai regulamentar as contatoras vão ser sempre a NBR IEC 60.947-4, essa lei é de 2008, tá? E ela é que faz toda a discriminação do nosso diagrama, tá? Beleza, falamos das bobinas. Antes de mais nada, pessoal, eu preciso que vocês entendam o seguinte: quando nós falamos em contatores, nós estamos então falando de circuito principal, circuito auxiliar e bobinas. Nós estamos trabalhando com 3 divisões das contatoras. 3: bobinas, auxiliar e principal, tá? Falamos das bobinas. Agora, nós vamos falar do circuito principal. O circuito principal também pode ser chamado de circuito de potência, tá? Porque o que acontece? Nesse circuito, nós estamos olhando diretamente para a carga, tá? Sempre olhando para a rede e para a carga. Rede, minha contatora, depois a carga, tá? No meio do caminho, a gente pode ter fusíveis e pode ter também o nosso disjuntor motor, tá? Disjuntor motor ou relé térmico são componentes que vão ligados no circuito principal da contatora, tá? Esse circuito principal é o que vai diretamente alimentar a carga, eu já falei isso. Ele tem, então, geralmente, três terminais, tá? Na grande maioria das vezes. Ah, professor, pode ter 4? Pode ter 4, tá? Pode ter. Só que, muito raramente, a gente vai trabalhar com esse tipo de contator. O circuito principal, tá? Ele tem 3 entradas. Não necessariamente eu vou trabalhar com 3 fases. Isso não quer dizer nada. Eu posso trabalhando com 2 fases e um neutro, tá? Só que ele tem uma alimentação de 3 terminais. O que eu vou ter então na entrada? Eu vou ter L na entrada e vou ter T na saída. L de linha, tensão de linha, o que vem da rede, e T para carga, tá? Para saída. É relacionado a terminal, onde está terminando, tá? L, linha, entrada, T, saída, carga, tá? Nesse modelo que vocês estão vendo na ilustração, vocês podem perceber que está tudo no mesmo ramal. Os 3 do circuito principal e os 2 do circuito auxiliar, tá? Geralmente, os modelos que a gente mais tem, os mais comuns que a gente tem da VEG aí, vocês vão ter os 3 principais embaixo, um espaço, e os auxiliares em cima, né? Vai estar separado. Nesse modelinho da VEG aí, o negócio está junto, tá? Então, vocês podem ver aqui, eu tenho 3 de entrada, vai para o motor, tenho um auxiliar e tenho a bobina no canto, tá? Aqui, a 1 e a 2, tá? Esse, então, é o circuito de potência, circuito principal, tá? A simbologia desse cara é essa aqui, tá? Vocês podem ver que é a mesma simbologia da bobina, só que ela vai um traçado lateral que está mostrando ali a entrada, tá? O que está me mostrando essas 3 chaves aí? Essas 3 chaves estão me indicando o quê, pessoal? Quem se anima? Que tá aberto?
está me indicando é que o circuito principal ou potência, ele está aberto. E ele tem que estar sempre aberto. Então, a simbologia está retratando fielmente o que acontece na prática. Tá? Depois disso, pessoal, uma ilustração que eu posso mostrar aqui é como funciona o circuito principal. Tá? Eu tenho a rede, seja ela 127, 220 ou 380, 400, não importa. Eu tenho a rede. Depois disso vem, geralmente, não precisa ser sempre nessa ordem. Eu tenho o disjuntor trifásico, depois eu tenho a contatora, depois eu tenho o relé térmico e por fim eu tenho o motor. Cada componente vai ter a sua própria simbologia. Cada um vai ter a sua, para a gente poder diferenciar. Então, a simbologia do disjuntor é a do disjuntor, a da contatora, do relé térmico, do motor, do motor. Tá? Nesse caso, eu estou mostrando aqui onde eu identificaria a minha contatora. Tá? Então, pode falar. Otávio, a simbologia, ela é universal ou ela muda anualmente? Isso é um problema. Tá? Por quê? Nós temos a nossa norma brasileira. Só que existem modelos de fabricantes, tá? E existem bibliografias com livros que usam outros tipos de simbologia. Tá? No Brasil foi feito alguns conselhos, algumas convenções de que sempre deve se adotar a norma brasileira. Muitos eletricistas antigos, que na época deles nem existia livro transcrito, traduzido, acabavam se baseando muito na simbologia alemã, muita gente na inglesa, principalmente alemã e inglesa, e eles fazem uns traçados diferentes. Mas, pode falar. Sabe por quê? Porque tem um mecânico que entrou lá na empresa e ele tinha um caderno de um eletricista de 1993. E no caderno do cara que ele me deu, tem umas simbologias diferentes que eu não vi. Mas acho que tipo, é daquela época que o cara começou a estudar. Exatamente. Isso daí mudou, porque o que acontece? Antes, qualquer livro era livro, né? Aí tu pegava um livro inglês, a simbologia era de um jeito. Pegava um livro norte-americano, era de outro jeito. Pegava um livro japonês, era de outro jeito. E quando eu falo japonês, eu estou falando porque durante a Guerra Fria, o Japão desenvolveu muita tecnologia embarcada, né? Muita tecnologia de eletrônica, né? Eles faziam outros tipos de teste com silício. Então, vocês podem ver que o transistor lá tem outros tipos de simbologia. Então, quando eu pego bibliografias diferentes de várias áreas, eu tenho símbolos diferentes. E aí tu aprende aquele símbolo, tu é eletricista, tu vai repassar com ele pro resto da tua vida. Tu vai sempre trabalhar daquele jeito. Mas não. Hoje existe uma norma brasileira, uma norma regulamentadora, que me determina quais símbolos eu devo utilizar. Estão todos lá nela, tá? Vocês podem baixar esse arquivo, procurar na internet e se basear por eles, tá? Vai chegar na obra, e vocês vão se deparar com simbologias diferentes? Vão. Mas aí vocês vão analisar o contexto e vão entender que aquele componente ele está naquela ordem ali, porque a simbologia é diferente. O traçado não muda tanto assim, tá? Vocês podem ver no contato normalmente aberto e fechado, vocês vão ver as pessoas fazendo de tudo que é forma. Uma bolinha para o lado, outro ela está encaixado em X, outro ela está... Mas aí vocês vão perceber que está remetendo um contato aberto e contato fechado, né? Para isso que a gente tem que ter aí o bom senso e a prática vai nos dando isso com o tempo. Então, aqui na ilustração, pessoal, vocês estão vendo que existe uma simbologia diferente para cada um dos componentes, tá? Nesse caso, aqui está em vermelho, está remetendo ao nosso contador trifásico. Esse tipo de contador, tá? Esse tipo de circuito, na verdade, ele é o circuito principal. Então, ele vai desde a rede até a carga, tá? Quando a gente fala do auxiliar, bom, a gente está entrando em outro campo, né? Então, aqui eu vou falar auxiliar. O circuito auxiliar, ele pode ser chamado, vocês vão ouvir sempre na obra, auxiliar ou comando, tá? Por que comando? Porque é onde nós vamos comandar a carga, tá? São os dispositivos de manobra. Aqui vai a lógica do pensamento, vai a lógica construída. No circuito auxiliar, nós vamos colocar os periféricos. O que são os periféricos? Botão. Bem ampla que a gente vai ligar no circuito auxiliar. Esse circuito, então, é o que vai acionar ou desacionar a nossa carga, o nosso motor, a manobra que a gente está fazendo. Tá? Então, a partir dele,
que entram os diagramas mais complicados. São os diagramas de comando, né? Esses diagramas que a gente vai entender onde que o botão foi ligado, depois aonde está sendo ligado o relé, onde a gente vai colocar a saída, a entrada. Tudo isso vai estar nesse mesmo processo. Uma coisa que vocês precisam entender sobre esse circuito é que, diferentemente do circuito principal, ele tem uma limitação de corrente. Eu não vou conseguir botar toda a corrente da carga em cima dele. Eu vou ter um limite até 10 amperes. Tá? Pode passar um pouquinho? Pode passar, né? Dependendo da instalação ali, tu sabe que está tranquilo, tu vai colocar, ele não vai ter grande problema. Mas sempre trabalhem com esse valor de até 10 amperes. Vocês estão trabalhando com outra alimentação. Tá? Vocês não vão estar usando a mesma alimentação do circuito principal. Uma alimentação independente. Essa alimentação é o que vai determinar, então, qual botão eu vou ter, qual o sentido de giro, quando ele para, quando ele volta. Enfim, através dessa lógica de funcionamento, eu vou fazer toda a manobra, todo o controle. Tá? O circuito principal ou de potência é o robusto, o que faz a alimentação. Circuito auxiliar ou de comando é a lógica. Botões, os traçados, o funcionamento, liga, desliga, inverte, vai para cima, vai para baixo, vai para um lado, vai para o outro. É ele que vai me dar o que eu preciso fazer, tá? Beleza? Ninguém quer falar alguma coisa? Tranquilo? Então vamos adiante. Vocês podem perceber aqui, pessoal, nessa imagem, que eu tenho 4 entradas, tá? 4 entradas do circuito principal. Desculpa, do circuito auxiliar. Ali eu tenho 2 com os contatos normalmente abertos, tá? Que são o 13 e o 14. E também tenho o 43 e o 44. Lembrem, né, dos números 13 e 4, que a gente falou antes. E nos contatos normalmente fechados, nós temos, então, NC, né, de close, de fechado, e os números 21, 22, 31, 32. O que vocês precisam entender é que, às vezes, eu tenho só um bloco de circuito auxiliar, às vezes eu tenho só 2, às vezes eu tenho 3, às vezes eu tenho 4, às vezes eu tenho espaços para fazer a conexão independente de circuitos auxiliares. Enfim, eu vou ter uma gama bem ampla, tá? Isso aí vai me diferenciar para muita coisa. A simbologia, então, vocês podem ver aqui, ó, a simbologia já muda. Eu tenho um aberto, um fechado, um aberto e um fechado, tá? Sempre com a numeração que a gente já falou, sempre com as siglas NA, NF ou NC, de normalmente fechado, close, ou NO, tá? Isso aí a gente já falou também. A simbologia é exatamente essa aqui, tá? É a mesma simbologia da bobina que a gente viu lá no começo, e depois o traçado ali, o tracejado, que está remetendo se está aberto ou se está fechado. Tá? Beleza? Tranquilos? Aqui são os blocos aditivos, né? Nós temos então a possibilidade bem ampla de aumentar ou diminuir a capacidade. Só que esses blocos adicionais, eles vão depender muito do modelo da contatora. Tem contatora que não me permite acoplar esses blocos. Algumas até permitem, mas aí o bloco vai ficar solto. Enfim, a gente vai ter uma gama muito ampla aí, né? Para aumentar e diminuir o tamanho de blocos, aumentar. Infelizmente, isso aqui era uma animação bem legal. Como está no arquivo em PDF, eu não consigo mostrar, tá? Mas o que ela era? Mostrava o que acontecia com a contatora quando ela era percorrida pela corrente elétrica. Mostrava as bobinas fechando, abrindo, saindo dos contatos auxiliares ou contatos de força, trocando de posição, tá? Beleza. Uma coisa que a gente precisa falar, tá? Uma coisa que é muito importante. As contatoras, elas podem ser ligadas tanto em corrente alternada quanto em corrente contínua. Existem modelos de contatores universais, existem modelos de contatores específicos. Tá? Isso vocês vão ter que olhar sempre para o fabricante. Aqui na imagem, né, a gente pode perceber que a contatora que a gente está utilizando ali, ela tanto funciona
com circuito em corrente contínua, tanto com circuito em corrente alternada. Falando um pouquinho das categorias, então, pessoal. Aqui é a categoria de corrente alternada, tá? Na categoria de corrente alternada, nós temos várias classes, tá? Eu posso listar 4 classes como as principais, tá? A primeira delas é a C1. Essa categoria C1 é a que vocês mais vão utilizar dentro das residências, tá? Elas são ou pouco indutivas. Elas servem para ligar fornos elétricos, lâmpadas, esses tipos de dispositivos aí que geralmente vocês vão ter na residência, tá? Manobras leves, tá? Nada demais. Depois a gente tem a categoria C2, mas aí a gente já entra numa linha mais industrial, tá? Não cabe aqui na disciplina eu focar tanto nisso, mas geralmente são manobras que também são leves, né? Como, por exemplo, guinchos, coisas do gênero. Depois disso, nós temos a categoria de emprego, a classe AC3, tá? São manobras normais aí, ventiladores, bombas. A gente entra, então, com coisas mais robustas, né? Depois disso, então, nós temos a AC4, que aí é para plena carga, né? Que trabalha com cargas pesadas, ponte rolante, motores com carga plena mesmo, né? Que vocês vão ver na indústria, é o que a gente acaba mais utilizando. A gente tem algumas bem específicas, né? Eu posso citar a classe AC e CB, que é essa classe aí já entra com banco de capacitores, né? Para residência, vocês nunca vão usar, tá? Nunca mesmo. E a gente tem a categoria AC14 e AC15, que são assim, ó. A AC14 para pequenas cargas, tá? Que são menores ou iguais a 2 voltamperes. E nós temos a categoria, então, AC15, que são para cargas maiores ou iguais a 72 voltamperes, tá? Coisas bem pontuais, tá? E era isso, tá? Basicamente, a gente viu a definição das nossas contatoras, o que são as bobinas, o que são os circuitos principais, os auxiliares, os blocos aditivos e as classes, tá? Então, por hoje, noite ganha honestamente, beleza? Alguém quer falar alguma coisa? Tranquilo, tá beleza. Tranquilo? Beleza? A mim tá tranquilo. Alguém ficou com alguma dúvida? Não? Não mesmo, pessoal? Ah, pra mim tá de boa. Beleza. A dúvida vai começar a surgir quando a gente Fazer começar uns a aprender o exercícios. uso delas. Aí quando vocês o forem funcionamento, colocar... funcionamento deu para entender. Depois que vai complicar mais. Beleza, então, pessoal. Qualquer coisa, sempre entre em contato comigo ali, tá? Pra gente tirar dúvida, pra gente conversar. E por hoje é isso aí, tá? Boa noite para todos aí. Até amanhã, pessoal. Valeu. Vai ter chamada? Não, hoje não. Tá, ok, boa noite. Não. Vai ter chamada sim. Vai ter chamada sim. Eu tô com um bloco aqui. Tá? É que Alô? como ontem eu... Tô escutando. Não, eu consegui pegar essa aula aí, bem dizer, agora bem no final aqui. Tem como o senhor, assim, quando der, disponibilizar essa aula lá no YouTube? Já vou botar agora. Pô, beleza. Obrigado, professor. Não, tranquilo. Já amanhã mais eu vou tentar assistir essa aula na íntegra aí. Não, beleza. E esse PDF do senhor também, por favor? Já vou botar lá também. Pode ficar tranquilo, tá? Alexson, presente. Avner. Carlos. Presente. Christopher está presente, né? Cristiano. Presente. Diego. Tô aqui. Douglas. Presente. Eliezer. Felipe Canari. Tá aí. Presente. Ismael tá aí. Israel tá aí também, né? Botou no chat. Leonardo. Tô aqui. Lucas. Michael. Presente. Marcos. Aqui. Matheus Pinho.
Presente. Matheus Lopes? Presente. Matheus Melo? Patrick tá aí. Thiago Ons? Thiago Borges? Thiago Oliveira? E o Avner? Beleza. Wagner. Presente. Wagner? Ah, desculpa. É Wagner, beleza. Tá ok. Beleza, então, pessoal? Qualquer dúvida, sempre à disposição, tá? Vamos em frente, então. Até amanhã. Boa noite. Tchau, tchau. Valeu. Boa noite. Falou, valeu. Tchau, pessoal.